Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Edmilson Carlos do canal Excel Total Online. Vamos aprender Excel de verdade? Mas antes de começar as aulas, se inscreva no canal, clique no joinha e ative o sininho para nos dar aquela força. Pessoal, vamos lá? Na aula de hoje nós vamos trabalhar com a aula 11 de Excel. Vamos trabalhar duas funções importantes, que é a função média C e média C. Basicamente, essas duas funções elas são bem parecidas com as funções trabalhadas na aula 10, que foram funções soma C e soma C. Elas têm a mesma ideia, porém na função média C, nós calculamos a média a partir de um determinado critério. E na função média censo, nós trabalhamos também a média que atendam vários critérios. Beleza, pessoal? Vamos lá? Pessoal, vamos começar agora a aula 11. Nesta aula nós vamos trabalhar a função média C e função média C. Basicamente, as duas funções elas são utilizadas para calcular médias que atendam determinados critérios, sendo a média C que atenda um critério e a média C que atendam vários critérios. Ela é muito parecida com a função que nós trabalhamos na aula passada, que é a função soma C e soma C, tem uma semelhança, forma de utilizar. Vocês observam na tela aí que nós temos uma planilha que é quase a mesma planilha da aula passada também. É uma planilha de alunos que tem algumas informações de alunos. A diferença é que na aula anterior, que é somar, nós somamos os valores de cursos. A ideia era de curso. Agora nós vamos calcular médias de idade, utilizando a função média C. Ou seja, a média de alunos que têm um determinado critério. Aqui nós temos aqui do lado direito, por exemplo, média de idade dos homens. Ou seja, eu quero saber dos homens qual que é a média de idade. De idade de mulheres, São Paulo, e com vários critérios também. Média de idade de mulheres em Matutino, homens de Mato Grosso e assim por diante. Vamos lá, pessoal, a parte prática agora. Basicamente a forma é a mesma, né, que nós utilizamos na aula passada. Eu coloco a função, que é média C, e utilizo, conforme vocês podem ver aqui, o critério, o intervalo, que é o local, que vai buscar os critérios e o intervalo da média. Pessoal, então vamos aqui para a parte prática. Vamos calcular aqui, no caso, a média dos homens, a média de idade dos homens. O primeiro passo é utilizar o sinal de igualdade. No caso, agora nós queremos calcular a média de homens nessa planilha. Qual que é a função que eu utilizo? Média C. Observe que a função tem um acento, mé, e então nós temos que digitar também para aparecer aqui. Clico dela, duplo clique, com intervalo, ou seja, onde que tem o critério que eu quero. No caso, eu quero homens, certo? Então eu venho aqui na coluna B, seleciono a coluna B, ponto e vírgula, no caso, o critério. Eu quero saber o quê? O masculino, né, que tem informação. Masculino eu tenho aqui na célula 20, a 18, aliás, dou um clique nela, ponto e vírgula novamente. Agora vem o intervalo da média, ou seja, eu quero calcular a média do quê? A média de idade, que está na coluna C. O que eu estou fazendo com essa planilha aqui, pessoal? Calcular a média com critério. A média de pessoas que atendem o critério que está na coluna B, critério A18, que é masculino, e o intervalo da média, que é onde eu vou calcular a média, está na coluna C. Pressiono a tecla Enter, daí ele vai me dar o resultado. Ou seja, a média de idade dos homens dessa planilha deu 24,67 anos. Beleza? Vamos fazer agora a média de idade das mulheres? Primeiro vem o sinal de igualdade, o nome da função, média C, aliás. Lembrando que a diferença da média C e média C, elas são semelhantes. A média C eu utilizo quando eu tenho mais de um critério. Nesse caso aqui é só um. Abro parênteses. Qual que é o intervalo? Onde que está o intervalo do critério? No caso aqui no gênero, né? Quero saber mulheres, está aqui a informação. Ponto e vírgula. Qual que é o critério? Feminino.
ponto e vírgula. Qual que é o intervalo da média? Ou seja, onde que estão as informações para me calcular a média? Eu quero saber a média da idade. Então, está na coluna C. Pressiono a tecla Enter, o Excel vai calcular. Nessa planilha, a média de idade das mulheres é 29 anos. Beleza? Agora vamos saber a média de idade das pessoas de São Paulo? Igual média C, clique duplo, o intervalo. São Paulo está onde a informação? Está na coluna D. O intervalo do critério, ponto e vírgula. Onde que é o critério? Pessoas de São Paulo. Onde que tem informação? Está aqui no A21. Ponto e vírgula. Onde está o intervalo da média? Ou seja, onde que tem a informação das médias? Na coluna C. Seleciono ela, pressiono a tecla Enter. Então, a média de idade de pessoas de São Paulo é 28 anos. Pessoal, agora vamos utilizar a função média CES. Essa função ela é para calcular a média que atendam vários critérios. Então, eu quero saber a média de idade de mulheres do turno matutino. Então, vamos lá? Igual média CES, que é a segunda função, parênteses, qual que é o intervalo da média? Vocês observam que, semelhante à função soma C, aqui eu tenho uma diferença. Quando eu estou utilizando a média C, primeiro vem o intervalo do critério. Quando eu estou utilizando a média C, primeiro vem o intervalo da média, depois vem o intervalo do critério. Então, tem essa diferença que tem que ficar atento. Então, agora é o intervalo da média. Onde que está a informação da média? Está na coluna C. Seleciono, ponto e vírgula. Observe que agora que vem o intervalo do critério. Qual que é o primeiro critério? Mulheres. Onde que tem informação de mulheres? Lá no gênero, que é a coluna B. Seleciono. Ponto e vírgula. O que eu quero saber? Mulheres. Onde que está essa informação? No ADC9. Dou um clique. Ponto e vírgula. Agora eu quero saber o quê? Matutino, né? Onde que tem informação de matutino? Ou seja, onde que é o intervalo do critério 2? Na coluna E, que é o turno. Ponto e vírgula. Onde que está a informação do critério que eu quero? É matutino? Tá aqui, ó, no A22. Dou um clique, pressiono Enter. Então, a média de idade de mulheres do matutino é 30 anos. De forma semelhante, vamos fazer agora a média de idade dos homens de Mato Grosso. Igual média 10. Posso clicar aqui. Qual que é o intervalo da média? No caso aqui, pessoal, lembrando novamente, o intervalo da média é a coluna C, que é onde que eu quero calcular a média. Ponto e vírgula, homens de Mato Grosso, é isso? Onde que está a informação de homens? Na coluna B. Seleciono, ponto e vírgula. O que eu quero? O critério é masculino. Ponto e vírgula. Qual que é o segundo critério? Homens de Mato Grosso. Onde está informações de Mato Grosso? Está aqui na coluna D. Seleciono, ponto e vírgula. Mato Grosso. A informação do critério está no A20. Dou um clique, pronto. Enter. Então, homens de Mato Grosso têm uma idade média de 22 anos. Beleza? Mole? Então, agora, pessoal, vamos trabalhar aqui a função média C com 3 critérios. Vamos lá? Mulheres de Mato Grosso e noturno. Primeiro vem sinal de igualdade, média CES, está aqui. O intervalo da média, no caso aqui é a coluna C, vou selecionar. Ponto e vírgula. Agora o intervalo de critério, ou seja, qual que é o primeiro critério? Homens. Então eu venho aqui, o primeiro critério homens está na coluna B, ponto e vírgula. O critério masculino, ponto e vírgula. Segundo critério Mato Grosso, onde que está a informação? Está na coluna D. O critério qual que é? Eu quero Mato Grosso, está aqui no A20, ponto e vírgula. O terceiro critério é noturno, né? Então, o turno está aqui na coluna E, ponto e vírgula. A informação noturno está no A23. Então, clique, Enter. Pronto, ele vai calcular. Mulheres de Mato Grosso, noturno. Mulheres de Mato Grosso, noturno. Só um detalhe aqui, pessoal, eu coloquei aqui, ó, se a gente observar, ó, no intervalo C,
B8, B16, A18. Ao invés de colocar mulheres, eu contei masculino, né? Quando eu faço um erro na fórmula aqui, eu posso vir aqui simplesmente e mudar. Por exemplo, o A18, na verdade, é A19, que é as mulheres. Então, eu venho aqui e ajusto. Enter. Pronto, ele está fazendo o cálculo agora de mulheres. Então, mulheres, A20, Mato Grosso, e a 23 noturna. Mulheres, Mato Grosso, noturno. Beleza. Vamos desse último aqui para finalizar. Igual média CES. Eu quero saber o que? Intervalo da média. Coluna C. Ponto e vírgula. Intervalo do critério, que é o critério 1. Homens, São Paulo, Matutino. Homens está na coluna B, a informação. Ponto e vírgula. A18, que é a informação de homens. O segundo critério, São Paulo, está na coluna D. O critério é São Paulo, dou um clique aqui no A21, ponto e vírgula. E o terceiro critério, Matutino, né? Então vamos lá, coluna E, ponto e vírgula, Matutino, A22. Pressiona a tecla Enter. Olha lá, homens, São Paulo, Matutino, tem uma média de idade de 27,33 anos. Então, pessoal, nós trabalhamos agora a função média C e média C. As duas funções são utilizadas para calcular médias que atendam a um determinado critério. A primeira que tem um critério e a segunda que tenham vários critérios. Nós trabalhamos 1, 2 e 3 critérios, mas poderia ser mais de acordo com a necessidade. Beleza? Pessoal, a aula de hoje é só. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, quem ainda não é inscrito. Clica no joinha, ativa o sininho. Se puderem, compartilhem com algum amigo esse conteúdo para ajudar que o canal cresça. E escreva lá no comentário o que vocês acharam da aula, pessoal. Se vocês tiverem alguma consideração, de repente para melhorar a didática, algum ponto, fiquem à vontade para colocar lá, que a gente vai buscar a cada dia melhorar mais. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.